Era uma noite escura e silenciosa quando Edmilson, um caminhoneiro de 38 anos, começou mais uma viagem pela famosa Estrada Amaldiçoada. Sua pequena casa na periferia de São Paulo, com os filhos dormindo, parecia tão distante. Ele sabia que as histórias sobre aquela estrada eram aterradoras: caminhoneiros desaparecidos, ecos de gritos, sombras dançando nas árvores. Mas o que ele não sabia era que aquela noite mudaria tudo. Enquanto dirigia, um estrondo repentino surgiu, como se a própria estrada estivesse gritando por socorro. O som reverberava nas paredes da cabine, fazendo seu coração disparar. Ele olhou pela janela, tentando ver algo na escuridão, mas só havia o vazio. Arrepiado, Edmilson começou a rezar, esperando que tudo não passasse de mais um mito urbano. Mas enquanto os milímetros da estrada se aproximavam, uma sombra apareceu rapidamente à sua direita, seguida de gritos distantes. O pânico tomou conta dele. No meio do desespero, Edmilson tentou ligar para a polícia, mas a voz do atendente soou sarcástica, como se zombasse de sua situação. Trotes, trotes. Ecoava na linha. O que deveria ser proteção tornou-se mais uma faceta de um sistema falido. A lembrança de seus filhos, a risada deles, a fragilidade de tudo que ele amava, foram como um golpe cortante em seu peito. Ele se perguntou se algum dia conseguiria voltar para casa, ou se viraria apenas mais um eco perdido naquela maldição. Os ecos de gritos se intensificam e, repentinamente, Lúcio, um colega caminhoneiro, apareceu ao lado de sua cabine. O olhar de Lúcio estava sombrio, quase como se ele estivesse sendo consumido por algum segredo macabro. Edmilson sentiu um nó no estômago. "Você sabe o que acontece aqui", gritou, mas a expressão no rosto de Lúcio apenas respondeu com silêncio, o tipo de silêncio que fala mais que palavras. Lúcio hesitou, como se estivesse lutando contra as lembranças de suas últimas entregas ali. Edmilson ficou paralisado, um frio percorreu suas veias. O que será que Lúcio sabia? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas, no momento em que Edmilson se virou para olhar novamente para a estrada, a presença ameaçadora se aproximava. Ele podia sentir que não estava sozinho, que algo o seguia. As sombras nas árvores pareciam vigiar cada movimento seu. Ele se perguntava se as histórias eram verdadeiras, se a maldição da estrada realmente existia. E quando Lúcio finalmente murmurou algo, suas palavras foram interrompidas por um grito ensurdecedor que cortou a noite como uma faca. Edmilson ficou paralisado, a verdade começou a emergir das sombras, interligando sua vida com algo muito maior do que ele podia imaginar. Justamente quando a saída parecia próxima, um vento arrepiante sussurrou em seu ouvido: "Você nunca vai voltar para casa." O desespero tomou conta dele, e a estrada à frente se transformou em um labirinto de horrores e traições. O que ele não sabia era que a noite estava apenas começando, e que a estrada amaldiçoada guardava segredos ainda mais profundos e terríveis do que ele poderia suportar. A atmosfera ao redor de Edmilson se tornou sufocante. Olhando nos olhos de Lúcio, uma mistura de pânico e desespero tomou conta dele. A expressão do colega caminhoneiro parecia carregada de histórias não contadas, como se sua própria alma tivesse sido marcada pela escuridão daquela estrada. "Você precisa ouvir. Não estamos sozinhos." Lúcio murmurou, a voz quase sumindo na ventania que começava a soprar. Nesse momento, Edmilson sentiu a pele arrepiar. Um arrepio tão profundo que parecia atravessar seu corpo, fazendo-o tremer. Os gritos à distância ecoavam, não mais como ecos solitários, mas como um lamento coletivo. Era como se um exército de almas penadas clamasse por ajuda. As árvores ao redor pareciam se contorcer, como se estivessem vivas. Ele sabia que precisava escapar daquele pesadelo, mas a estrada, agora, parecia um serpenteante corredor de morte. "Por favor, Lúcio. O que você sabe?" Edmilson pediu,
com uma voz entrecortada. Mas a resposta não veio. Era como se Lúcio tivesse se perdido em uma lembrança distante. Seus olhos estavam fixos na estrada, como se algo ali o chamasse. Edmilson seguiu o olhar dele, e, no instante seguinte, um farol iluminou a estrada, revelando uma figura sombria à beira do caminho. Era uma mulher. Seus cabelos estavam desgrenhados, suas roupas, rasgadas. Ela estendia a mão, como se pedisse carona, mas algo em seu olhar fez o instinto de sobrevivência de Edmilson gritar. Havia um vazio naquelas pupilas que o aterrorizava. Ele sabia que não era normal. Não, não pare! Lúcio gritou, mas a voz de Edmilson não saiu. Ele estava paralisado, atraído pela figura. As histórias que ouvirá sobre aquelas almas perdidas agora dançavam em sua mente. Ele queria crer que era apenas indigestão ou efeito do medo, mas sabia que estava diante do sobrenatural. A mulher começou a se aproximar lentamente, cada passo contraindo ainda mais a atmosfera ao seu redor. O sorriso dela era um convite, mas ao mesmo tempo, um aviso. Edmilson finalmente se recuperou e pisou no acelerador, fazendo o caminhão rugir. Contudo, a mulher não se afastou, ela intimidava, ocupando todos os espaços da mente dele ao respirar aquela noite. Os gritos chegaram a um clímax agudo e Lúcio começou a se fechar em si mesmo, tremendo como se algo o consumisse. Eles estão vindo! Não acredite nela! Lúcio gritou, a voz agora desesperada. De repente, enquanto Edmilson tentava controlar a direção, a cabine ficou fria como o Ártico, e ele percebeu que algo estava se materializando atrás dele. Corações martelando, eles trocaram olhares nervosos e a sensação de que a estrada se tornava um caminho de volta para o inferno crescia. Um pressentimento incontrolável tomou conta de Edmilson. Estamos sendo caçados. A figura sombria desapareceu num estalar de dedos, mas o terror pairava no ar. Uma risada aguda e macabra ecoou ao vento. Ele sabia que precisava de respostas. O que realmente aconteceu com os caminhoneiros que se aventuraram por ali? O tempo se esgotava e a estrada não parecia ter fim. Aquele lugar estava cada vez mais revelando seus segredos, e Edmilson não queria ser o próximo na contagem. Lúcio olhou fixamente para a estrada diante deles, em um sussurro, disse, se você não souber como enfrentar isso, nunca verá sua casa de novo. Essas palavras trêmulas ecoaram na mente de Edmilson, enquanto o medo o envolvia. Mas seria ele capaz de enfrentar o que estava à espreita? As sombras ao redor pareciam dançar, cada uma sussurrando segredos que ele não ousava escutar. E a cada segundo que passava, a estrada se tornava um labirinto mais sem saída. A pergunta que fervilhava no ar era, até onde Edmilson estava disposto a ir para descobrir a verdade por trás da estrada amaldiçoada? A resposta poderia ser a chave para sua sobrevivência ou sua condenação eterna. O caminhão rugia como um animal feroz, cortando o silêncio da noite, mas Edmilson sentia que a velocidade não o afastava do horror. Lúcio permanecia em um estado de tremor, a palidez de seu rosto destacando-se contra a escuridão. Ele estava lutando contra um inimigo invisível, lutando contra algo que Edmilson não podia ver, mas podia sentir. Olha, por ali! Lúcio apontou, e Edmilson seguiu a direção dos dedos trêmulos do amigo. Uma luz bruxuleante dançava entre as árvores, como se alguém estivesse acendendo fogueiras em uma festa que só os mortos poderiam ver. A luz pulsava e diminuía, atraindo seu olhar como um imã. Não, nós devemos. Edmilson começou, mas a voz de Lúcio interrompeu. Feche os olhos. Você não pode olhar. Ele gritava agora com intensidade, como se cada palavra fosse um comando urgente. Edmilson hesitou, mas a imagem da luz não saía de sua mente. Foi quando ele a viu. Uma silhueta ficou visível, em pé ao lado da luz. O coração de Edmilson disparou. Era uma figura alta, envolta em sombras que pareciam se estender e puxar cada coisa ao seu redor para um buraco negro. Aquela presença era palpável, como uma geladeira cheia e gélida de terror. Se nós não sairmos daqui, não vamos viver para ver o amanhecer. Lúcio disse, sua voz quase um sussurro, misturado ao uivar do vento. As palavras ecoaram na mente de Edmilson, que sentia que tudo se tornava um jogo macabro de vida ou morte. A estrada se contorcia à frente, um caminho de desespero e incertezas.
Devemos parar. Precisamos saber o que está acontecendo. Gritou Edmilson, a bravura começando a emergir sob a pressão da adrenalina. Lúcio, pálido e em choque, lutou contra o impulso. Você está maluco? Nos deixar levar por essa luz é o mesmo que assinar nossa sentença de morte. A insistência de Lúcio fez hesitar novamente. A figura parecia se mover, dançando à borda da clara do caminho. Eu estou aqui, venham. A voz dela era como um canto de sereia, porém, Edmilson sentia que era uma armadilha mortal. Vamos continuar. Não podemos parar. Ele gritou, pisando no acelerador, os pneus rangendo sobre o asfalto. Mas algo mudou no ar. A cabine do caminhão ficou ainda mais fria e, de repente, Edmilson sentiu algo contra seu peito. Uma presença gelada o envolvia, quase sufocando. Voz ecoou em sua mente. Você não pode fugir. Vocês pertencem a mim. Os olhos de Lúcio agora estavam arregalados, fixos na estrada, mas uma sombra começou a se estender à frente, aumentando em tamanho. É ela. É a mulher. Edmilson, controla. Os braços do parceiro tremiam, agarrados ao banco, o que causou um clique nas engrenagens da mente de Edmilson. Não olhe. Siga em frente. As palavras ecoavam como um mantra. Ele focou na estrada, ignorando o chamado da figura. Ao seu redor, as árvores pareciam se encostar, observando, como criaturas eternamente famintas. Mas a visão ficou turva e ele teve que frear abruptamente. A luz da figura agora estava diante dele, como uma muralha prisional. Desça! Venham apenas ver. As palavras se arrastaram pelas paredes da mente de Edmilson, quase o fazendo recuar. Não! Ele bateu com a mão no volante. Vamos! Não podemos parar! Tentou manter o olhar fixo na estrada, mas o terror subia por seu corpo feito uma serpente. As sombras ao redor pareciam girar e arranhar a superfície do vidro. Algo estalou atrás de Lúcio e ele virou a cabeça. Edmilson, está vindo! Edmilson não conseguia mais distinguir a verdade da ilusão. Pressionou o acelerador até o fundo, mas poderia ser tarde demais. O que estava atrás dele se materializava aos poucos. Um rosto familiar estava surgindo nas sombras, com os olhos apagados e um sorriso de desgosto. Quem era? Outro caminhoneiro? Ou algo ainda mais terrível? Edmilson, olhe para frente. Não olhe para trás. Lúcio gritou, enquanto a realidade dançava em frangalhos. Mas agora, no fundo de seu ser, Edmilson sabia que a estrada conduzia a um confronto com aquilo que mais temia. Naquela noite interminável, ele finalmente entenderia o verdadeiro horror da estrada. Amaldiçoada. E o que mais o esperava nas sombras poderia significar o fim de sua jornada ou um novo início de desespero absoluto que ele escolheria. A adrenalina pulsava nas veias de Edmilson, e o motor do caminhão rugia como se estivesse ciente do inferno que se aproximava. Ele tentou manter a mente focada na estrada, mas a imagem do rosto atrás deles o assombrava, uma presença que parecia ter saído de um pesadelo. O que era aquilo? As sombras dançavam ao seu redor, e cada curva da estrada parecia levar a um novo abismo de desespero. Olhe para mim, Edmilson! Lúcio clamou, sua voz tremula misturando-se ao barulho ensurdecedor do caminhão. Não podemos deixar que ela nos pegue. A figura feminina parecia drenar a luminosidade da noite, deixando apenas um rastro de escuridão atrás de si, como se estivesse procurando almas perdidas. O clima estava denso, e Edmilson percebeu que a atmosfera havia mudado drasticamente, como se todo o ar tivesse sido roubado. Era uma luta contra o inevitável, e ele precisava decidir, acelerar ou parar. Vamos embora! Tente se concentrar! Ele berrou, o terror reverberando em cada palavra. Mas agora, quanto mais ele tentava se afastar, mais a forma se destacava, quase como se a estrada estivesse sendo manipulada por ela para atraí-los. A luz que antes parecia mágica agora era uma isca traiçoeira. Virando-se para Lúcio, Edmilson viu o amigo com os olhos arregalados, fixos na noite insondável. Um grito ecoou em sua mente: cuidado! Nesse momento, o caminhão atravessou uma névoa surpreendentemente densa. O mundo exterior se desfez em um vórtice de sombras e luzes ofuscantes.
Edmilson! Lúcio gritou em desespero, sua voz ecoando como uma campainha distante, enquanto eles eram engolidos pela neblina. Com um movimento abrupto, e sem querer, Edmilson rodou a direção, fugindo do que estava atrás deles. A névoa começou a se dissipar, e ele teve uma visão clara do que estava à frente, uma estrada estreita que levava a um antigo posto de gasolina. As paredes estavam desgastadas, cobertas por musgo e a feira de um abandono que não prometia nada de bom. Contudo, o que mais o perturbava eram as sombras nos cantos do espaço, como se estivessem esperando por algo ou alguém. Você acha que devemos parar? Lúcio perguntou, um brilho de dúvida em seus olhos. A indecisão se apossou de Edmilson, e ele hesitou quando, de repente, as luzes do posto começaram a piscar. Não era um sinal de ajuda, eram sentinelas do terror esperando para se revelar. Ele sentiu um arrepio descer pela coluna, um frio que chegava até os ossos. Era uma escolha, uma decisão a ser tomada. Ah, como ele queria voltar para casa, longe daquela estrada amaldiçoada! Só um segundo, ele murmurou, inclinando-se em direção ao volante. O posto parecia tão atraente quanto repelente um abrigo ou uma armadilha. Conflitos interiores borbulhavam em sua mente. Mas eles precisavam de gasolina. A viagem não poderia parar ali. O caminhão se arrastou lentamente até a frente do posto, a carroceria tremendo contra o asfalto irregular. As luzes continuavam a piscar, e ele viu uma figura se aproximar. Um homem, vestido com roupas desgastadas e um sorriso inquietante. Seu rosto parecia parcialmente coberto por uma barba suja, e os olhos brilhavam com um conhecimento insano. Vocês chegaram! O homem exclamou, e Edmilson sentiu um nó apertar em seu estômago. Vocês estão prontos para ouvir as histórias da estrada? Muitas coisas aconteceram aqui, e o que vocês estão buscando pode não ser o que esperam. Nesse momento, o horror começou a se desenrolar. Memórias de outros caminhoneiros, lendas de uma estrada que não perdoa, e a certeza de que eles poderiam acabar como os que vieram antes deles. O que começara como uma simples viagem de trabalho agora era um mergulho nas trevas do desconhecido. Uma nova tensão pairava no ar, e a promessa de que a verdadeira história da estrada amaldiçoada estava apenas começando a ser revelada. O que Edmilson e Lúcio Lau sem escutar poderia exigir mais do que suas almas estivessem dispostas a pagar. Os olhos de Edmilson estavam fixos no homem à sua frente, os músculos do corpo tensos como cordas de violão prestes a arrebentar. O sorriso do estranho se alargava a cada segundo, como se ele soubesse que estava prestes a mergulhá-los em um abismo de terror. Vocês têm a opção de ouvir ou sair, ele disse, sua voz carregando um timbre quase hipnótico. Mas se decidirem seguir, não haverá volta. As histórias que eu conto podem virar mais que simples relatos, podem se tornar suas realidades. Lúcio balançou a cabeça, sem saber se o que estava acontecendo era um sonho ou um pesadelo. O ar estava carregado de uma eletricidade ameaçadora, e cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. A ideia de deixar o posto e enfrentar a estrada novamente, com aquela criatura atrás deles, parecia cada vez mais assustadora. Edmilson respirou fundo, sua voz saindo como um sussurro. Precisamos de gasolina. Não podemos ficar aqui. A gasolina. O homem interrompeu, seus olhos brilhando de forma insana. Ela não é o que vocês precisam. O que realmente os faz parar nesta estrada são as histórias. Algumas delas se arrastam, outras prendem. Mas todas exigem um preço. Um arrepio percorreu a espinha de Edmilson quando ele percebeu que o homem falava a sério. O vento começou a soprar mais forte, fazendo o som do ambiente ficar ainda mais sepulcral. As luzes do posto piscavam ainda mais, como se estivessem alertando sobre o perigo iminente. Edmilson e Lúcio trocaram olhares nervosos. Qual é a história então? Lúcio perguntou, sua voz trêmula, mas a curiosidade ardendo por trás do medo. Há muitas histórias. Mas uma em particular de uma estrada que devorava caminhoneiros e os mantinha para sempre em sua maldição. O homem inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando como se o fogo ardente da escuridão estivesse oculto ali. A história de João da Estrada. Ele era um caminhoneiro como vocês, sempre na estrada. Certa noite, perdeu-se em um nevoeiro denso, perdido em suas próprias memórias. E enquanto dirigia, ouvia sussurros e risos de crianças,
vozes de pessoas que haviam desaparecido ao longo do tempo. João nunca mais foi visto. Mas dizem que uma figura aparece no retrovisor dos caminhões que transitam por essa estrada. Às vezes, ele está lá e, outras vezes, já é tarde demais. O homem fez uma pausa, observando a reação dos amigos. Edmilson sentiu um frio gelado percorrer seu corpo. Ele olhou para Lúcio, que parecia ter virado um fantasma, a palidez do rosto só aumentando. Se ele ainda está lá, isso significa que as almas ainda estão presas nessa estrada? Edmilson perguntou, o pavor transparecendo em suas palavras. Sim, e a cada novo viajante, um novo nome se junta a eles. As histórias precisam de um novo pé na estrada para serem contadas, e elas estão sempre procurando. Em um movimento rápido, o homem se afastou, olhando para a escuridão fora do posto. A névoa começava a aumentar novamente ao redor, tão densa que tornou difícil até mesmo enxergar o fim do posto de gasolina. Não tenho muito tempo. Vocês devem decidir agora. Se ficarem, eu os ajudarei a encontrar a gasolina, mas se partirem, levem com vocês a certeza de que a estrada se estende e que a figura da noite pode já estar atrás de vocês. O que será? O preço será pago. O silêncio carregado preenchia o ar, e o coração de Edmilson batia descompassado, entre a necessidade de escapar e a irresistível curiosidade sobre o que mais o homem teria a dizer. Lúcio, entretanto, estava paralisado, seus olhos fixos na névoa que parecia se aproximar. A tensão era palpável. O que fariam? Ficar e ouvir mais, mesmo sabendo que a escuridão ao redor crescia a cada instante, ou se afastar e arriscar a fúria da estrada? A escolha não seria fácil, e a estrada amaldiçoada esperava por eles, pronta para revelar mais do que somente algumas histórias. Mais, antes que pudessem decidir, um grito distante cortou a noite, fazendo o sangue de Edmilson ferver em suas veias. O que estava esperando lá fora estava mais perto do que imaginavam e menos acolhedor do que desejavam. O grito ressoou pela escuridão como um eco de morte, fazendo Edmilson e Lúcio se entreolharem, a adrenalina disparando em seus corpos. A pressão do silêncio se quebrou de forma brutal, e a névoa densa que os cercava parecia querer engoli-los. O homem estranho permaneceu parado, olhos brilhando, como se estivesse delirando com o medo que transbordava dos dois. Você ouviu isso? Lúcio perguntou, a voz trêmula, quase inaudível. Sim, e parece que não estamos sozinhos, Edmilson respondeu, sem tirar os olhos do homem. O que está acontecendo? Está tudo bem, ou melhor, não está. O homem riu, um som que fez gelar o sangue dos amigos. A estrada está sempre cheia de surpresas, e a história de João da Estrada não é a única. Ele se virou lentamente, suas mãos gesticulando para o nevoeiro que se acumulava. Vocês devem escolher. Eu posso contar outras histórias, histórias que podem ajudá-los a entender o que está por vir, ou podem dar as costas ao inevitável. A escolha é sua. Edmilson hesitou. O instinto gritava para que ficassem, mas uma parte dele ansiava por escapar. Conte outra história, Lúcio pediu. A pulsação em seu pescoço parecia rápida demais. Por favor, certa vez, um grupo de amigos bebia um pouco além da conta e decidiu arriscar. Eles pegaram a estrada na calada da noite, rindo, sem perceber que a maldição já os aguardava. O homem começou, tomando um ar dramático, como se realmente estivesse cativando sua plateia. Dizem que, à medida que avançavam, cada um começou a ouvir sussurros, como se alguém os estivesse chamando. E, enquanto a neblina os envolvia, perceberam que seus próprios medos começaram a se materializar. Um deles viu a imagem de um antigo amor, outro um pai que havia perdido. Mas a imagem se deteriorava, a felicidade se transformava em desespero, e em um piscar de olhos, um deles desapareceu. Assim, começaram a contar a história de silêncios e sussurros. Eram mais do que apenas amigos, eram viajantes perdidos, condenados a vagar para sempre. No instante em que ele falava, a lanterna do posto começou a piscar, como se estivesse dançando em um ritmo macabro, e Edmilson e Lúcio sentiram um arrepio na nuca. Era como se a própria estrada estivesse absorvendo a energia daquela história, como um parasita se alimentando do medo. Os que ficaram atrás não puderam fazer nada. O desespero os consumiu,
e logo perceberam que estavam em uma corrida contra o tempo. E, na mente de cada um, uma voz ecoava: "Você já pagou um preço, agora é hora de aceitar o que vem." O sorriso do estranho crescia, e suas palavras se tornavam cada vez mais sombrias. "Está certo, a estrada está cheia de histórias, mas e se a próxima história for sobre vocês?" Nesse momento, um novo grito cortou a noite, mais próximo e mais agudo, como uma criança clamando por ajuda. Edmilson sentiu o coração parar. "Lúcio, precisamos ir agora." Ele disse, a urgência em sua voz apressando os movimentos. "Mas e a gasolina? E as histórias?" Lúcio estava dividido, os olhos fixos de modo quase hipnotizado no homem, que agora se aproximava ainda mais da porta, como se estivesse preparado para recebê-los no abismo que os aguardava. "Você não entendeu. A estrada se alimenta da sua curiosidade, da sua hesitação. Não se deixe levar." O homem sussurrou, a luz refletindo em seus olhos quase como uma advertência, mas a voz carregava um charme malicioso. Os dois amigos estavam à beira de um colapso. Eles precisavam de coragem e logo. O ar estava carregado da sensação de que algo os observava, esperando cada movimento, e a densa neblina começava a cobrir mais do posto, tornando o caminho de saída quase invisível. "Se não formos agora, podemos nos tornar parte da próxima história." A voz de Edmilson tremia enquanto ele puxava Lúcio para trás. "O que escolheriam? A história ou a liberdade?" Antes que pudessem tomar uma decisão, a porta do posto se escancarou com um estrondo, revelando a escuridão lá fora e a silhueta de uma figura. Com um gesto, o homem os convocou para seguir, como se o destino estivesse prestes a mudar a qualquer momento. Lá fora, a noite os aguardava e a estrada amaldiçoada estava pronta para revelar seu próximo terror. O que os aguardava naquela escuridão? Os instantes pareciam se arrastar enquanto Edmilson e Lúcio hesitavam na porta do posto. A figura do homem misterioso, agora completamente envolta na neblina, parecia mais uma sombra do que um ser humano. Seus olhos brilhavam como duas lanternas perdidas, atraindo os amigos para a incerteza. "Vamos, não temos tempo." Edmilson finalmente gritou, puxando Lúcio pela mão. O grito da criança ainda ecoava em suas mentes, e a urgência se transformou em desespero. Eles não podiam ficar ali. A escuridão além da porta os chamava, mas havia algo mais, uma força que os prendia ao posto. Quando finalmente atravessaram a entrada, uma brisa fria os envolveu como um abraço gelado. O nevoeiro parecia pulsar ao redor deles, se movendo como se fosse uma entidade viva. A estrada à frente era um túnel opaco, quase como se os convidasse a mergulhar em um abismo sem fim. "Que diabos foi aquilo?" Lúcio murmurou, olhando para trás, para o estranho que agora parecia ter desaparecido. O posto, que antes parecia um refúgio, tornou-se um portal para o desconhecido. "Precisamos continuar, podemos achar alguém na estrada", disse Edmilson, mas sua voz carregava menos segurança do que ele gostaria. Caminhar por aquele lugar abandonado, sob uma névoa espessa, era o oposto da civilização que haviam conhecido. E cada passo ecoava como um aviso. A estrada se estendia conforme avançavam, serpenteando em direção ao desconhecido. Os gritos, agora mais distantes, se tornavam parte do cenário grotesco. Mesmo assim, o ambiente estava carregado de algo que tornava a atmosfera irrespirável. Todo o espaço parecia estar escutando cada uma de suas palavras. "Acha que devemos voltar?" Era só uma história. Lúcio hesitou. As palavras do homem o atormentavam, e enquanto a neblina os envolvia, ele começou a sentir as imagens que haviam sido descritas se materializando em sua mente. Voltar? E ficar esperando que um deles morra. Ou que aquele homem faça outra aparição. Edmilson respondeu, seu tom feroz. Uma parte dele, porém, temia que a escolha deles já estava decidida. A estrada sabia como moldar destinos. De repente, um carro apareceu à distância, suas luzes cortando a escuridão como um farol de esperança, mas a sensação de alívio foi rapidamente substituída por um frenesi de pânico. O veículo se aproximou devagar, como se zombasse de sua expectativa. Ao se aproximar, perceberam que não havia motorista. As portas estavam abertas, balançando levemente com o vento. "É uma armadilha",
Lúcio sussurrou, sem conseguir se afastar. O que quer que estivesse naquele carro parecia querer mais do que os guiar. Algo os prendia a cada passo. Edmilson sentiu medo descer pelo seu corpo como um veneno. Vamos, temos que verificar. Edmilson não conseguia resistir à curiosidade. O medo se misturava com um impulso quase hipnótico. Os dois se aproximaram, quase sem querer, suas sombras se estendendo pelo chão como as marcas do que um dia foram. A porta do carro rangia enquanto entravam, e a visão interna revelou uma bagunça. Elevada aos ombros, várias garrafas de bebida vazias emolduravam o espaço, junto com a presença de algo mais, marcas de unhas nos bancos, como se alguém tivesse lutado para sair dali. Isso não está certo, disse Lúcio, sua voz falhando enquanto uma sensação de angústia crescia. Edmilson pegou uma das garrafas, e ao levantá-la, um papel caiu, escorregando pelo banco até se fixar no chão. Leia! Lúcio insistiu, o olhar fixo em Edmilson. Ele pegou o papel, as mãos tremendo. Uma mensagem tremida, quase ilegível. A verdade está na próxima curva, não olhem para trás. Um grito irrompeu, um som brutal que fez o coração dos dois saltar de medo. Olharam um para o outro, e um frio percorreu suas espinhas. O que quer que estivesse esperando na estrada, ia se revelar. Precisamos ir. Edmilson disse, os olhos arregalados. E quando deram as costas para o carro, o que não deveriam ter feito, ouviram risos ao longe, um som que os paralisou. No fundo da névoa, figuras começaram a surgir, deslizando na escuridão. O que eles encontrariam na próxima curva? O que realmente os aguardava naquela estrada amaldiçoada? As sombras que se aproximavam pela névoa tinham formas indistintas, distorcidas e inquietantes. As risadas, ecoando como uma canção macabra, se entrelaçavam com o vento, criando um efeito hipnótico que fez Edmilson e Lúcio hesitarem. O medo pulsava em seus peitos, mas havia uma curiosidade insaciável que os empurrava para frente, uma força invisível que os mantinha ali, em vez de fugirem desesperadamente. Edmilson, estamos apenas nos colocando em mais perigo. Lúcio gritou, a voz trêmula e entrecortada. O garoto viu seus próprios sentimentos se refletirem nos olhos de Edmilson, mas era como se o amigo estivesse sendo atraído por algo irresistível e sombrio. Não podemos parar agora. Edmilson respondia, mais para si mesmo do que para Lúcio. O papel que tinha lido queimava em sua mente, não olhem para trás. O que quer que estivesse se aproximando, era preferível encarar do que se perder na incerteza da escuridão que se estendia atrás deles. As figuras tornaram-se mais nítidas à medida que os meninos avançavam. Eram caminhoneiros com olhares vazios, como se suas almas tivessem sido arrancadas. O primeiro tinha o semblante marcado por experiências inimagináveis, o próximo levava um sorriso maligno no rosto, enquanto o outro, que parecia frenético, gesticulava como se quisesse avisá-los de alguma coisa. Mas as palavras não saíam de seus lábios, apenas gargalhadas e murmúrios estridentes preenchiam o ar. Eles não estão bem, Lúcio sussurrou, o frio na barriga se intensificando. O instinto de sobrevivência começava a dominar, exigindo que recuassem, que se afastassem daquela cena macabra. Vamos em frente! Precisamos descobrir o que está acontecendo, Edmilson insistiu, os próprios erros da noite alimentando sua determinação. Ele não conseguiria se perdoar se apenas fugissem, enquanto algo terrível acontecia. Conforme se aproximavam da curva, o cheiro de metal e podridão invadiu suas narinas. O nevoeiro parecia se tornar mais espesso, como que se preparando para engoli-los. Ao chegarem na curva, uma visão horrenda se descortinou diante deles. Um caminhão velho estava parado na pista, com a lona rasgada, revelando caixas de madeira empilhadas de maneira aleatória. As laterais estavam cobertas de símbolos estranhos, levando a uma sensação de que o veículo não era apenas um meio de transporte, mas um farol para a calamidade. O que são essas caixas? Lúcio perguntou, sua curiosidade misturada com aversão. A atmosfera pesava sobre eles, e cada movimento parecia ecoar, chamando a atenção de outras presenças que se escondiam na neblina. Antes que alguém pudesse responder, um grito agudo atravessou o ar, um chamado desesperado que fez as figuras dos caminhoneiros estremecerem. O som parecia vir de dentro do caminhão. Edmilson sentiu seu sangue gelar,
mas o instinto o empurrava para a frente. Vamos ver, ele murmurou, mais para si do que para Lúcio. Assim que se aproximaram do caminhão, a porta traseira se abriu lentamente, rangendo como se estivesse sendo forçada por mãos invisíveis. Um pesadelo sobrenatural estava prestes a ser revelado, e ao olharem para dentro, o que viram desfez os laços da realidade. Dentro das caixas, havia não apenas objetos estranhos, mas também rostos de pessoas contorcidos em expressões de pânico e dor, como se estivessem aprisionados ali. Aqueles eram os desaparecidos, cuja essência começava a se dissipar entre as sombras. Um olhar aterrorizado se encontrou com o de Edmilson. Nesse momento, a realidade parecia girar ao redor deles, e a risada se transformou em gritos de horror. Algo os observava. Algo que não deveria existir. A neblina parecia vibrar com ameaça. Não olhem para trás! Gritou um dos caminhoneiros, mas suas palavras foram tragadas pelo caos. Edmilson e Lúcio sentiram então uma força puxando-os, arrastando-os sem piedade. Eles sabiam que a decisão de olhar ou não por cima do ombro poderia ser a mais importante de suas vidas. O que estava ali, atrás deles, prometia sermos mais que tortura. Suspenso entre a realidade e o terror, eles se viraram lentamente, cientes de que, talvez, a verdade fosse mais aterradora do que qualquer coisa que pudessem imaginar. O que estava realmente atrás deles, se revelaria? Os olhos de Edmilson se arregalaram ao encontrar o que se escondia na névoa. Era uma sombra, uma figura de aspecto humano, mas distorcida, como se a própria essência da existência estivesse sendo corroída. A visão era tão repulsiva que seu estômago se revirou, e por um breve momento, a ideia de correr para longe parecia a única opção viável. Contudo, a terrível curiosidade que o impulsionara até ali agora o paralisava. Lúcio, mais instintivo, já estava recuando. Vamos, Edmilson! Precisamos sair daqui! Ele sentia a pressão do ar, uma espécie de peso que fazia difícil até mesmo respirar. Mas Edmilson não movia um músculo, preso por uma força invisível e maligna que parecia sussurrar segredos de condenação. Eu preciso saber o que isso é. As palavras escaparam de seus lábios com um custo imenso. Um impulso de seguir em frente, de encarar aquele horror, se sobrepunha ao medo. A sombra começou a se materializar mais, revelando contornos que se assemelhavam a braços alongados e uma boca larga, que abria e fechava em um riso perturbador. Os gritos choros dos rostos dentro das caixas ecoaram em sua mente. Edmilson não podia simplesmente ignorá-los. Ele tomou coragem e olhou novamente para a sombra, que já estava a poucos metros deles. Olhe para ele! Não olhe! Lúcio gritou, mas o desespero em sua voz parecia distante, como se sua consciência estivesse se perdendo em outro tempo. A sombra avançou, e com cada passo, o ambiente parecia perder cor e vida, e o ar se tornava mais denso. Edmilson tentou fixar-se em uma ideia, uma maneira de escapar. Mas era como se a própria imensidão do medo o tivesse aprisionado. Então, uma certeza se formou em sua mente: havia algo mais ali. Algo que não eram apenas sombras, mas influências malignas tomando forma, alimentando-se do terror e da dor. Do outro lado, um dos caminhoneiros se aproximou mais, mas agora, seu olhar estava menos vazio, mais penetrante. Não deixe que ele o pegue. Aquele é o chamado dos perdidos. Ele gritou, já numa forma de clamor. Edmilson não sabia como, mas o que quer que fosse aquela criatura, ela não era a única nessa noite. Lúcio, vamos! Ordenou, tentando lembrar que estavam juntos nesta luta, mesmo que tivesse se tornado um convite ao desastre. Mas ao girar-se para puxar Lúcio, Edmilson viu o amigo parado em choque, sua expressão congelada em medo e diante dele, a sombra estendia suas garras como se quisesse abraçá-lo. A cada instante que passava, o amigo parecia ceder mais à estranha influência. Lúcio, não! Ele gritava, mas a voz ecoava sem esperança naquele abismo. As risadas se tornaram gritos, e com eles, a terrível realidade de que a escuridão tinha um plano para cada um deles. O caminhão, aquele veículo macabro, parecia agora pulsar, quase vivo, como se quisesse engolir tudo ao seu redor. Edmilson precisava tomar uma decisão. Os rostos nas caixas já estavam mudando, pareciam choramingar por socorro, mas também faziam advertências sem palavras.
Ele entendeu que ser hipnotizado pelo terror era uma armadilha, e se não agisse rápido, poderia perder Lúcio para sempre e possivelmente, a si mesmo também. Vamos correr! Ele gritou, puxando Lúcio como um último ato de amizade. Mas a sombra se ergueu, expandindo-se em direção a eles, como se tivesse dimensões que desafiassem a própria realidade. Mas antes que pudessem dar qualquer passo em direção à saída, o nevoeiro ao redor deles começou a girar e conviver, moldando e distorcendo as figuras de pesadelo. Assim, em meio ao caos, sob uma pressão indescritível, Edmilson sentiu que a cena mudava mais uma vez. E no fundo da névoa, uma refletiva voz sussurrou: quem se voltará para os mortos? A ideia de liberdade tornava-se cada vez mais distante, enquanto a sombra se movia para capturá-los. Com o coração batendo descontrolado, Edmilson se viu entre a luta por esperança e a realidade de um terror imensurável. Não olhe para trás. A advertência ecoava, mas ele estava preso nessa teia de desespero, e o fim dessa jornada parecia mais ameaçador do que qualquer monstro que já havia conhecido. Aquela pergunta a respeito de quem se voltaria surgia, ecoando como um convite sombrio. O que se revelaria a seguir? O vento gélido dançava ao redor de Edmilson e Lúcio enquanto os gritos agonizantes ecoavam de dentro das caixas. A sombra diante deles pulsava, uma presença malevolente que parecia se deliciar com o terror que emanava de cada fibra do corpo de Edmilson. Os rostos contorcidos dentro das caixas criticavam, imploravam e arremessavam seus apelos para a liberdade em suas mentes confusas. A tensão elétrica no ar deixava os dois homens paralisados, como presas a uma armadilha que os conduzia lentamente para a própria condenação. Não olhe! Não deixe que ele te pegue! Lúcio gritou, sua voz angustiada rompendo o silêncio opressivo. Mas as palavras soavam distantes, como apenas um eco nas profundezas de um pesadelo que não acabava. Edmilson sentiu uma força gelatinosa puxando-o, como se a própria estrada estivesse prendendo seus pés no chão de horror. O instinto de sobrevivência começava a prevalecer, e com um grito gutural, ele se libertou da paralisia. Ele segurou Lúcio com todas as suas forças, e num movimento brusco, os dois se voltaram para a estrada. O que está acontecendo? Precisamos sair daqui agora! As palavras de Edmilson se tornaram um mantra de desespero, mas mesmo assim, ele mantinha a esperança de que havia um caminho. A figura grotesca à sua frente parecia desvanecer e se intensificar em ciclos, como um reflexo distorcido de algo muito mais profundo. Eles precisavam ganhar tempo. Enquanto corriam, as folhas secas crujindo sob seus pés, Edmilson sentia que a escuridão ao seu redor tentava engolir não só os corpos, mas também suas almas. Ele ousou olhar por cima do ombro apenas uma vez, e a visão quase fez seu coração parar. A sombra agora tinha uma forma mais definida, uma cabeça com olhos que reluziam como luzes de um carro paralisado vazios, porém sedentos. Vamos! Siga em frente! Edmilson gritou, arrastando Lúcio pela mão, que só então tomou consciência da gravidade da situação. Ambos corriam desesperadamente, buscando qualquer vislumbre de esperança em meio à penumbra espessa, como se a neblina pudesse se abrir para um novo mundo ou para a saída de um inferno. A estrada à frente parecia interminável, e cada saída que viam se transformava em desespero e traição. Sombras se estendiam como braços em busca de suas carnes, mas a adrenalina os mantinha focados. O grito de um caminhoneiro ecoou por cima do ar, e as figuras sombrias que uma vez os enganaram agora pareciam formar um exército de almas perdidas. Eles estão vindo! Lúcio ofegava, os olhos arregalados, enquanto um rugido distante se aproximava. Era uma onda de desespero que preenchia suas mentes, e eles sabiam que a corrida não era apenas pela vida, mas para escapar da própria história que a estrada queria contar sobre eles. Numa última tentativa de fuga, avistaram um ponto de luz à distância. Era um farol no fundo da estrada, pulsando com intensidade como se estivesse chamando-os. Mas o pavor ainda mantinha Edmilson cauteloso. Não podemos confiar em nada aqui, ele murmurou, incapacitado de sentir alívio. A cada passo, as palavras que havia ouvido do estranho no posto reverberavam em sua mente. Porém, a escolha não poderia ser feita em vão. Eles precisavam daquela luz, daquela promessa de segurança. Com um grito, Edmilson e Lúcio redobraram a velocidade, como se o impulso físico pudesse afastar a visão aterradora que prometia alcançá-los a qualquer momento.
Eles estavam determinados a não deixar a estrada ditar seus destinos. Quando se aproximaram da luz, as porta-vozes de suas memórias começaram a se transformar em suas vozes. Ainda temos uma chance! Edmilson exclamou, o coração acelerado, ansioso por ver o que a luz realmente oferecia. Mas quanto mais se aproximavam, mais sabiam que a verdade poderia ser ainda mais cruel. Na luz, eles encontram um pequeno abrigo, um veículo de carga vazio. As paredes estavam cobertas com fotos e anotações, rostos de caminhoneiros desaparecidos ao longo dos anos. As anotações se entrelaçavam formando um padrão de advertência: não entre, não. Olhe para trás, cada momento é uma escolha. A urgência de escapar misturava-se à necessidade de buscar respostas. Ainda ofegantes, Edmilson e Lúcio sabiam que não eram apenas testemunhas. Eram parte de uma história que podia ser reescrita, ou que poderia consumi-los. O eco das vozes aos poucos se mesclava ao clamor de novos gritos, e as figuras começavam a aparecer nas bordas da luz. Bora! Temos que sair! Lúcio exclamou, mas Edmilson hesitou por um último instante, contemplando não apenas a fuga, mas também a chance de, finalmente, expor a verdade daquela estrada amaldiçoada. Se não voltarmos, pelo menos saberemos a verdade, Edmilson murmurou, derrubando seu medo na escolha final, encarar o terror ou se tornar parte de sua lenda. Juntos, avançaram, decididos a enfrentar o que fosse necessário. Era agora ou nunca, e a estrada estava apenas começando a revelar seu verdadeiro inferno. Agora, é sua vez! Se você não quer perder as próximas histórias exclusivas de terror, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram este universo aterrador. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Só assim, juntos, manteremos o medo sempre vivo.